Nós estamos falando das proposições de Modigliani e Miller. Inicialmente falamos da proposição de Modigliani e Miller considerando a ausência de governo, ou seja, sem imposto de renda, e agora vamos falar da proposição desses autores considerando a presença de governo, ou seja, com imposto. Tá? A teoria desses autores tem por finalidade refutar a teoria do contrabalanço, tá? De que não existe estrutura ótima de capital e a empresa seria maximizada com a utilização ou com 100% da utilização de capital de terceiros. Tá? Então, nós temos aqui um LAGIR de 390.143. Tá? O valor da empresa sem dívida seria o mesmo em relação, tá, aqui ao valor, ao cenário sem governo. Tá? Nós estamos provando aqui como o valor da empresa ela mudaria em um cenário com o governo à medida que aumenta o comprometimento da empresa com capital de terceiros. Tá? Então, o valor da empresa alavancada vai ser igual ao valor da empresa não alavancada mais um ganho de alavancagem. Esse ganho de alavancagem vai ser resultado da multiplicação da dívida vezes o imposto corporativo, que seria o imposto de renda. Tá? Eu estou colocando aqui 2 milhões, abreviado, que seria esse daqui, 2.049.027. Aqui 3.415.045. Aqui 5, desculpa, seria 5.464.072, tá? O ganho de alavancagem vai fazer com que o valor da empresa aumente, tá? Nós observamos aqui, os valores já estão calculados, tá? Então, o que nós temos aqui? Além de ter uma mudança na estrutura da empresa, nós temos aqui uma maximização também da empresa. Você vai aumentando o valor. Tá? Essas relações dívida-capital, capital-valor, vão nos permitir calcular ou facilitar no cálculo do custo de capital e também do valor do VAC. Tá? Coloquei aqui de uma forma complementar. 2% aqui reflete a taxa Selic. Tá? Então, estou colocando aqui KC1, seria cada um desses cenários, cenário 1, cenário 2 e cenário 3. Tá? O custo de capital ele vai ser crescente, custo de capital próprio nesse caso, vai ser crescente à medida que aumenta esse daqui, o comprometimento do capital em relação ao capital de terceiros, tá? Ou seja, vai existir uma mudança na estrutura, né? Essa mudança na estrutura aqui, essa relação daqui é chamada de risco financeiro, tá? Isso daqui, que estou colocando também aqui no gráfico, nesse caso, vai dívida valor, tá? Mas esse daqui vai refletir, tá, o risco financeiro, tá? Nós temos aqui 2,5, eu estou colocando 2 milhões, 5 milhões. 3 e 4, 3 milhões, 4 milhões. 5, 3, 5 milhões, 3 milhões, tá? Aqui está abreviado. Fazendo aqui o cálculo da fórmula, nós obtemos aqui o valor de 4,20. Vou colocar 4,21 já direto. Aqui 4,64% e aqui 5,75%. Tá? Observamos aqui que o valor do custo de capital, o retorno exigido dos sócios, é crescente à medida que aumenta o risco financeiro. Tá? Vai ser crescente. Comprometimento da empresa com capital de terceiros. Tá?
E o WACC, nós utilizamos aqui os valores já calculados do custo de capital para nós calcularmos o WACC. Tá? Nós temos aqui 4,20, 404, 5,75, que são os valores do custo de capital. Nós temos aqui a relação capital em relação ao valor da empresa e aqui dívida em relação ao valor da empresa para cada um dos cenários. Tá? Capital em relação ao valor da empresa, dívida em relação ao valor da empresa. Fazendo aqui o cálculo, determinamos que o WACC vai ser 3,42 no primeiro cenário, 3,22 no segundo cenário e 2,96 no terceiro cenário, ou seja, decrescente, né? Tal como propõe, tá? Modigliani e Miele, tá? Para refutar a teoria de contrabalanço de que não existe estrutura ótima de capital. Tá? Em um cenário com governo, o valor do WACC, o valor do VAC, ele vai ser decrescente. Tá? Decrescente, vai se aproximar do custo da dívida. Tá? Vai se aproximar do custo da dívida. Tá? Neste ponto, nível de comprometimento, a exigência dos sócios é de 5,75, tá? E o WACC vai ser crescente, tá? À medida que aumenta o comprometimento da empresa com capital de terceiros, tá? Vai se aproximar cada vez mais do custo da dívida, tá? O WACC. E o valor da empresa ele vai ser crescente, né? Vai ser crescente. Aqui e aqui. No terceiro cenário, o valor da empresa alcança um valor de 8.687.874, tá? Essa inclinação daqui é chamada de benefício fiscal, tá? Benefício fiscal da dívida. Benefício fiscal da dívida. Pronto. Da dívida. Tá? Então, em resumo, gente, o que nós temos aqui? Tá? À medida que aumenta o comprometimento da empresa com capital de terceiros, aumenta também o retorno exigido dos sócios, porém, o custo meio ponderado de capital ele é decrescente e se aproxima do custo da dívida. Tá? Nós temos aqui um comportamento inverso do WACC e do custo de capital e um comportamento aqui crescente, tá? Do valor da empresa por causa do benefício fiscal da dívida. Tá? Isso seria, em resumo, a questão prática número 2, considerando um cenário com governo.